Olá pessoal, estamos aqui começando o nosso novo módulo, que seria o módulo de Química Orgânica, e essa nossa primeira aula será a nossa Introdução à Química Orgânica. E o que é a Química Orgânica, gente? O que são os compostos orgânicos? Antigamente se acreditava que alguns compostos só poderiam ser feitos por seres vivos, por organismos. Daí a ideia da Química Orgânica. Eventualmente, se constatou que nós também tínhamos a capacidade de sintetizar fora do nosso organismo, ou seja, em tubos de ensaio, compostos exatamente idênticos. Então, a química orgânica, na verdade, não é simplesmente a química que estuda os compostos feitos pelos organismos. Então, o que é que estuda a química orgânica? Atualmente, a definição dela diz que ela estuda os compostos derivados do carbono. Todos? Não. Ela estuda a maioria. Por exemplo, o gás carbônico, CO2, ele não é um composto orgânico. Então, a definição do que é um composto orgânico, na verdade, é muito solta. Ela não é tão precisa. Então, não vamos nos prender tanto a uma definição precisa. Só vamos pensar basicamente nisso, que a química orgânica estuda a maioria dos compostos de carbono. Então tá, mas carbono e o que mais? Ela estuda os compostos com carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e eventualmente os halogênios. E aí, gente, vocês lembram quem são os halogênios? Os halogênios, eles são os compostos da família 7A, também conhecida como grupo 17. E onde que eles ficam? Lá na tabela periódica, a gente vai ter aqui os gases nobres, que seria o grupo 18, ou 8A, e nós vamos ter aqui o grupo 17, ou a 7A. Quem são eles, gente? A gente vai estar falando aqui, por exemplo, do flúor, que vai ser o nosso primeiro aqui em cima, ou também do cloro. Então, os halogênios é esse pessoal daqui, da 7A ou grupo 17. Tudo bem, pessoal? E o que é que a gente vai estar vendo? Como que vão estar feitos esses compostos que a gente vai estar estudando? Então, uma das coisas que a gente vai ver agora são as ligações que vão estar acontecendo. Então, nós vamos ter aqui o tipo de ligação e a representação dela. Deixa eu colocar numa fonte um pouquinho maior para ficar melhor de ler. 16, joia. Quais são as ligações, Igor? A gente vai estar vendo 3 tipos de ligações. Serão elas as ligações simples. Como que é a representação de uma ligação simples? Ela vai ser uma covalente que é só um tracinho. O que mais a gente vai ter? A gente vai ter ligações duplas, que vão ser 2 tracinhos. E a gente teria ligações, talvez já esteja adivinhando, serão triplas, que vão ser quantos tracinhos? 1, 2, 3. Tudo bem? Mas então quer dizer que todo mundo aqui, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, halogênios, todo mundo pode fazer ligações simples, duplas ou triplas? Não. Aí que a gente vai ter que ver uma outra coisinha, que é o seguinte. Para cada um desses elementos, a gente vai ter uma certa quantidade de ligações que eles fazem, que é o que nós vamos estar chamando aqui de valência. Mas, Igor, eu lembro que valência lá das aulas de Química Inorgânica eram outra coisa. Exatamente, elas eram outra coisa. Mas, no final das contas, a gente de algum modo vai estar falando sobre o NOx. Então, para as finalidades de orgânica, pensem como a valência sendo o número de ligações que ele tem que fazer. Tudo bem? Não vai dar errado. E, dentro dessa situação, quais são os tipos de ligações que ele pode fazer? Ou seja, os tipos de combinações que nós vamos encontrar. Deixa eu aumentar aqui também de novo. Vamos lá para uma fontezinha maior. Isso aqui cresce, isso aqui cresce. Pronto. Então, quais eram mesmo os elementos, gente? Vamos começar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Então, os elementos. Vamos começar pelo carbono. Carbono, gente, ele é da família 4A. Então, ele precisa fazer 4 ligações. A valência dele é 4. Como que a gente pode fazer 4 ligações? Vamos dar um zoomzinho aqui. A gente tem ligação de qual tipo, gente? Dupla, simples e tripla. Então, a maneira mais óbvia é fazer 4 simples. Mas ele pode fazer de outro modo? Pode. Ele pode fazer, por exemplo, uma dupla. Estão faltando quantas, gente? Mais uma, 2. Fechou as 4. Ele também poderia fazer 2 duplas? Pode. Também dá 4. Ele pode fazer 1, 2, 3. Ou seja, uma tripla e uma simples? Pode. Ele pode fazer uma tripla e uma dupla? Não, porque aí seriam 5. E ele só faz 4.
Interessante. Vamos ver quem mais que a gente estava falando. A gente falou do nitrogênio. A valência de nitrogênio, que ele é lá da 5A, então ele precisa de 3, né? Para poder chegar na 8. Ou seja, a valência dele, 3. Então ele pode fazer o que, gente? A mais simples seria só fazer a ligação simples. Ele faz 3. Mas ele pode fazer dupla? Pode. E nesse caso faltam quantas? Mais uma. Ele pode fazer tripla? Pode. Falta alguma? Não. Então ele pode ter só ligação simples, uma dupla e uma simples, ou triplas. Beleza. Quem mais a gente falou, gente? A gente também falou do enxofre e do oxigênio. E os dois, eles estão lá na família 6A. Então se eles estão na mesma família, se eles estão no mesmo grupo, na verdade, o que é que a gente pode ver? Que eles vão ter características químicas semelhantes. Então eles vão fazer o mesmo número de ligações. Então vamos colocar aqui o enxofre e o oxigênio. A valência deles vai ser de 2. Então, eles podem fazer ligação simples? Podem. Basta fazer uma para cada lado. Pode fazer dupla? Pode também. Então, apesar de só ter desenhado aqui com oxigênio, gente, reparem que com o enxofre seria exatamente a mesma coisa. Ele pode fazer duas ligações simples ou ele pode fazer uma ligação dupla. Quem que está faltando ainda para a gente? Vai estar faltando o hidrogênio ou os halogênios. Ambos têm a valência o quê? 1. Então ele pode fazer ligação simples? Pode. Ele pode fazer dupla? Não. Tripla? Não, porque ele só pode fazer uma. Tudo bem, gente? Então, basicamente, o que é que a gente vai ver aqui na química orgânica? Que o carbono vai fazer sempre 4 ligações, o nitrogênio 3, o oxigênio 2, hidrogênio e halogênios 1. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, numa combinação aqui. Se eu tiver, por exemplo, carbono ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a nitrogênio, ligado a carbono, ligado a oxigênio, ligado a hidrogênio. Então vamos dar uma olhada o que mais tem para fazer aqui. Deixa eu acabar de desenhar a nossa cadeia. Aqui eu vou ter um hidrogênio, aqui eu vou ter outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro, outro e outro. Então vamos lá. O que é que a gente vai checar aqui para ver se está tudo certinho? Vamos ver. Hidrogênio, ele só faz uma ligação. Ele só está fazendo uma, só está fazendo uma, só está fazendo uma, só está fazendo uma. Todo hidrogênio aqui só está fazendo uma. Então ele está jóia. O oxigênio está fazendo quantas ligações aqui? 4. Mas ele pode fazer 4 ligações? Não. Ele só pode fazer 2. Então o que é que acontece? Tem hidrogênio demais aqui. Eles não podem ficar. Vamos ficar ligados, gente, que se aparecer uma cadeia com as ligações erradas, a gente sabe que ela vai estar troncha. Nós temos que ajeitá-la ou descartá-la. Vamos dar uma olhada no carbono. Ele pode fazer 4 ligações. Temos 1, 2, 3, 4. Joia. Carbono aqui de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nitrogênio. 1, 2, 3. Carbono. 1, 2, 3, 4. Então o que é que a gente consegue concluir daqui, gente? Que está tudo certinho. Mas percebam que o número de ligações que a gente está fazendo, ele é limitado por aqui. O que é que essas ligações simples e duplas vão estar fazendo diferença? A gente vai ver na sequência, na nossa próxima aula. Então, gente, recapitulando. Química orgânica é que estuda a maioria dos compostos de carbono. E os principais componentes que a gente vai encontrar vão ser carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e halogênios. A gente pode encontrar outros? Pode. Aqui e acolá a gente vai encontrar os metais, umas outras coisinhas, mas de modo geral vão estar aqui. E como que eles podem se ligar? Com ligações simples, duplas ou triplas. Como é que elas vão ser representadas? Com os tracinhos. E cada elemento vai ter uma certa valência, que é o número de ligações, em que o carbono faz 4, nitrogênio 3, oxigênio e enxofre 2 e hidrogênio 1. Que isso daqui a gente pode deduzir lá pela tabela periódica. Tudo bem? Então, pessoal, aguardo vocês para a nossa próxima aula, em que nós vamos começar a falar sobre outros aspectos da química orgânica. Até mais, pessoal. Até a próxima.